Olá, gurizada, de novo, tudo bem? Vídeo de Química para o terceiro ano sobre feedback sobre o retorno das atividades da segunda semana. A gente deu uma revisada sobre o que a gente estudou ano passado, principalmente sobre teoria atômica, ligações atômicas, etc. Sem muitos detalhes, mas para a gente ter uma visão mais geral e principalmente ligar isso com a realidade, com o mundo. Na próxima vez a gente vai revisar alguns aspectos mais técnicos da química, como nomenclatura e etc. Mas também nada demais, para a gente poder avançar para o nosso assunto inicial desse ano. Haviam então basicamente 3 questões. A primeira questão era de verdadeiro ou falso, eu vou começar por ela, mas eu vou discutir aquelas só que tiveram um número razoável de erros, ali, uns 30% ou mais, tá? Houve uma média de 9 acertos das 19 de verdadeiro ou falso, e os acertos variaram entre 5 a 13 acertos das 19 perguntas. Então, vamos discutir um pouco as questões com maior número de erros. Não se incomodem com a luz dos meus olhos, luz no meu óculos, tá? Como eu expliquei no vídeo de física lá, porque tem isso ali. Então, letra D. O número de prótons em um átomo nunca muda. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Por causa do nunca. Tá? O número de prótons em um átomo pode mudar, faz com que o átomo seja de ser do elemento que ele é, mas não faz ele deixar de ser um átomo. Tá? Então existem eventos naturais e até artificiais que fazem o número de prótons mudar. A química não estuda eles, mas eu citei eles no vídeo e citei eles na revisão. Então a gente tem que cuidar se nunca está errado. Letra E. Qualquer átomo energeticamente estável não é eletricamente neutro. Não. Por que é falso? 50% errou. Alguns átomos energeticamente estáveis são eletricamente neutros, que são os átomos de gases nobres. Então não posso dizer que qualquer átomo estável não é neutro. Não, existem átomos que são estáveis e neutros. Tá? Então é um jogo de palavras ali que pode confundir, talvez alguns erraram achando outra coisa, mas é questão de interpretação de texto. Né? A letra J. Moléculas ou são polares ou são apolares, sem meio termo. Por que é falso? 56% errou. A gente de fato só tem 2 classificações, polar e apolar. Mas o que eu procurei deixar claro nos slides no vídeo é que não é preto ou branco. Tá? Existem moléculas que são fracamente polares, que são medianamente polares e mais fortemente polares. Então tem um monte de meio termo aí no meio do caminho. Tá? Então não é que nem preto e branco. Tem muito cinza no meio. Tá? Então tem polares e apolares, mas tem polar mais forte, média, fraca. Tá? Tem um monte de meio termo ali sim. A letra L foi a que teve mais erros. 69% errou. Poucas substâncias são encontradas puras na natureza. Nenhuma substância é encontrada pura na natureza. Tudo o que tem na natureza são materiais, são misturas de substâncias. Não vai encontrar nada puro na natureza. Mesmo o ouro, tá? Tem impurezas, às vezes ele está até na forma de sal na natureza. Então nem ouro é o material ouro, né? Não é nem a substância, é uma outra substância que tem cátions de ouro, que tem íons de ouro. Então é falso porque não é poucas substâncias encontradas puras. Não tem substância pura na natureza. A natureza sempre é tudo impuro, tá? Na natureza e no universo, né? Como falei, é extremamente raro e caro tu ter alta pureza, tá? E a letra M, com 38% de erro, também era falsa. Materiais em geral são formados por uma ou mais substâncias. Por definição, materiais são formados por 2 ou mais substâncias. Porque o material é uma mistura. Então, eu não posso dizer que o material é formado por uma substância. Não tem uma mistura de um.
Mistura é 2 ou mais, né? Faz sentido? Então tá. Questão número 2. Era para diferenciar elemento e substância. Eu encontrei 2 respostas que são razoáveis, mas não são bem precisas. Eu vou comentar o certo, por assim dizer, mais no final, tá? 2 pessoas disseram que substância é a junção de elementos. Tá no caminho, mas como a grande diferenciação aqui é entre o que é elemento e o que é substância, a gente vai precisar distinguir melhor essas 2 ideias. Só falar isso não ajuda, tá? E não distingue bem. Respostas vagas, erradas e copiadas de algum lugar seriam as seguintes. Alguém respondeu simplesmente sim. Não faz sentido. Tá? Diferencia elemento e substância. Sim. Acho que a pessoa entendeu que era perguntar se elemento e substância é diferente, mas não foi isso que foi perguntado, então mais atenção, tá, gente? Segundo, as substâncias são bem definidas. Isso é vago, não diz nada. Tá? E daí, elemento, como é que tu difere? Eles não são bem definidos? Não está claro, tá? 3 pessoas colocaram que um elemento químico é formado pela composição de várias substâncias. Faria mais sentido o contrário. Tá? Mas ainda assim não seria preciso. 4 pessoas falaram elementos são átomos. Não, já vamos discutir por quê. Alguém falou alguns elementos químicos podem ser chamados de substâncias simples. Não, também. Tá? Os nomes ali se confundem. Tá? Tipo, eu tenho o elemento oxigênio e tenho a substância simples oxigênio. São 2 coisas completamente diferentes. Tá? Estão relacionados, mas estar relacionado não quer dizer que é a mesma coisa. Tá? E por fim, alguém disse átomo é composto por um próton, um nêutron, um elétron e um núcleo, níveis e subníveis e órbitas. A gente não estudou isso, gente. Certamente copiou de algum lugar aí qualquer, procurando responder, mas isso não responde a pergunta. Tá? Qual é que seriam as ideias mínimas que deveriam constar na resposta de vocês? E vocês vão ver que tudo isso é discutido no vídeo e nos slides. Elementos são tipos de átomos. Não são átomos, são tipos de átomos, são formas da gente classificar átomos. Substância é uma porção de matéria formada por um arranjo específico de átomos. Então, elemento e substância são tão diferentes como goleiro e equipe do Grêmio são coisas diferentes. E eu vou aprofundar melhor essa analogia que eu acabei de fazer. Então, eu vou comparar aqui química com esporte com bola. Tá? Elementos são tipos de átomos, assim como posições são tipos de jogadores. Carbono é um tipo de átomo, ou melhor, carbono é um exemplo de elemento, goleiro é um exemplo de posição. Carbono é um tipo de átomo, goleiro é um tipo de jogador. Goleiro não é um jogador. Jogador é Ronaldinho Gaúcho. Tá? Atacante é um tipo de jogador. Nem todos os átomos de carbono, ou seja, do tipo carbono, são iguais. Assim como nem todos os goleiros são iguais. Agora vamos falar de substâncias. Substâncias são conjuntos específicos de átomos. Os conjuntos são específicos. Tipo de forma como os átomos se estruturam, perdão. Equipe é um conjunto específico de jogadores. Grafite e diamante são exemplos de substâncias. Equipe de futsal e equipe de futebol são exemplos de conjunto de jogadores. Átomos de carbono se ligam no grafite de um modo e diferentemente quando no diamante. O goleiro de futsal se comporta diferentemente do goleiro de futebol. Tá? Então, procure fazer essas relações. Em resumo, tá? Elemento é como um tipo de jogador num esporte com bola, como carbono e goleiro. E substância é como uma equipe de um esporte com bola em específico, como grafite e futsal. Eu vou compartilhar lá na pasta, vou abrir uma pasta feedback
para botar essas anotações para vocês talvez lerem com mais calma ou quiser assistir o vídeo de novo, mas acho que lendo fica mais claro de ver essas semelhanças e comparações que eu quis fazer. Aqui eu botei uma lado a lado, eu vou compartilhar depois com vocês. Mas espero que isso tenha deixado mais claro as diferenciações entre elemento, átomo e substância. Tá? Então vamos lá. Número 3. De que maneira a teoria atômica, que nem a gente estudou, explica a diversidade de materiais que existem à nossa volta? Seja detalhista na tua explicação. Então, o foco da pergunta é: de que maneira a teoria explica a diversidade de materiais? Respostas ok, 4. Uma faltou alguns detalhes e exemplos, e teve várias gafes. Tá? Vários equívocos aí que foram cometidos. Vamos lá. Muitos materiais de diversos tipos são caracterizados pela movimentação de elétrons. Não são muitos, são todos. A maioria dos materiais em volta de nós são compostos por substâncias. Todos os materiais. Qualquer fator pode mudar o estado de um átomo. Por exemplo, corrente elétrica, o calor que o metal receba. Não. Esses fatores são fatores físicos. Não contribuem para a alteração do átomo. Tá? E só em alguns casos das ligações atômicas. A matéria é composta de unidades secretas chamadas de átomos. Eu acho que ele quis dizer discretas, tá? Não secretas. Discreta no significado de bem definido, que nem um cesto de Páscoa tem um monte de coisas dentro, mas é bem claro se tem 1 ou 2 cestos de Páscoa. Tá? Assim também é o átomo. Tem um monte de coisa dentro, mas se pudéssemos enxergar átomos, conseguiríamos distinguir 2 átomos diferentes. Respostas vagas e incoerentes. 2 pessoas falaram: por causa das características das substâncias. Ponto. Precisava ser detalhista, eu pedi, né? É uma teoria científica sobre a natureza da matéria. Dizer isso não responde à pergunta. 2 pessoas falaram que todos os átomos seriam eternos e indivisíveis. Não são e também não responde à pergunta. Ideias mínimas, tá? Que tinha que constar na resposta. Ficava um pouquinho longo justamente por causa do detalhe. A diversidade de materiais existente ocorre devido às diferentes características desses materiais, como dureza, densidade, combustibilidade, etc. As características dos diferentes materiais são dadas pelas características das substâncias que os compõem. As características das substâncias podem ser explicadas, em boa parte, pelo modo como os átomos que estruturam essas substâncias estão agrupados. Por exemplo, se muito fortemente, como na ligação iônico-metálica, eles tendem a ser sólidos à temperatura ambiente. Ligações covalentes apolares, que são mais fracas, as moléculas nem interagem entre si, tendem a ser gases ou líquidos, e se forem sólidos, geralmente são mais fracos ou pastosos, como a parafina ou o sebo. E, por fim, a teoria atômica que estudamos explica como os átomos se agrupam e, portanto, explicam indiretamente como os materiais são diferentes entre si, porque essa diferenciação acontece por justamente as diferentes formas de agrupamento de átomos. Tá? E era isso que nós tínhamos para comentar, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. E por hoje era só. Bom descanso, bons estudos e até a próxima.